Dentre as categorias de tecnologia assistiva, o nosso tema é auxílio para cegos ou para pessoas com visão subnormal. O grupo é composto por Maria Odaline, Maria Luísa, Natália Maniçoba e Cíntia Rayane. Segundo o censo de 2010 do IBGE, no Brasil existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, incluindo pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Levando em consideração que a gente está em 2020, esse número já está um pouquinho ultrapassado. Dados mais recentes, só que não oficiais, apontam que o número de pessoas cegas, esse daqui, já chegou a dobrar e bater na casa dos milhões. Tendo ciência da quantidade de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, a gente vem agora pontuar algumas dificuldades enfrentadas por elas no dia a dia. Elas giram em torno principalmente de dois eixos, o da mobilidade e o da leitura e da escrita. O eixo da mobilidade inclui a infraestrutura, a arquitetura e as adaptações urbanas que proporcionam um deslocamento, se possível, autônomo e independente. O grande problema é que a maioria das cidades não oferece esse tipo de acessibilidade e, quando oferecem, muitas vezes caem nessas condições aqui, que é um piso tátil dando para canto nenhum e esse outro piso tátil dando de frente a um obstáculo enorme, uma parada de ônibus. O segundo eixo é o eixo da leitura e da escrita, que influencia diretamente a inserção das pessoas no meio comunicativo e também na obtenção de informações do ambiente, seja por leitura de mapas, leitura de livros, inserção no mercado de trabalho. Todo o contexto pedagógico está inserido nesse meio. Acessibilidade e desenho universal. A acessibilidade é o fornecimento de condições às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para utilização com segurança e autonomia total ou assistível dos serviços de transporte, dos espaços mobiliários, da comunicação e da informação, sendo de uso público ou privado, tornando assim o ambiente mais acessível e eliminando restrições que as barreiras arquitetônicas podem colocar. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O conceito de desenho universal foi desenvolvido com o objetivo de definir um projeto de produtos, seja ele um espaço arquitetônico, uma ferramenta ou um material didático, que fossem acessíveis para todos, sem que houvesse necessidade de adaptação ou especialização para as pessoas com deficiência. Para a criação do desenho universal, são necessários 7 princípios. O primeiro é que ele seja igualitário e com equiparação de possibilidades de uso. O segundo é que ele seja adaptável a qualquer uso, atendendo pessoas com diferentes habilidades. O terceiro é que ele tenha um design de fácil compreensão. O quarto é que ele tenha um design de fácil percepção e um rápido entendimento. O quinto é que ele tenha um design seguro e minimize os riscos de ações acidentais. O sexto é que não seja necessário grande utilização de esforço. E o sétimo é que tenha espaços apropriados para um fácil alcance e manipulação, independente do tamanho do corpo. Como a acessibilidade e o desenho universal podem facilitar a inclusão? Eles podem facilitar de diversas formas. Uma dessas formas é com o auxílio da aprendizagem, utilizando métodos didáticos como o Braille e o audiobooks, que podem ser utilizados tanto por pessoas que têm deficiência quanto por pessoas que não têm deficiência. E isso, consequentemente, aproxima os usuários e diminui o preconceito, facilitando a criação de oportunidades e o melhor convívio. Além disso, se o ambiente for adaptado de acordo com as regras de acessibilidade, dando uma maior segurança e autonomia à pessoa com deficiência, possibilitará que o deficiente visual alcance a independência. Nesse slide são mostrados 2 tipos de imagem. Nas primeiras imagens, são símbolos de acessibilidade. Por exemplo, o deficiente visual com o auxílio de um cão-guia e o deficiente visual com baixa visão. Na imagem de letra A, é mostrada uma placa em braille que ajudará os deficientes visuais a lerem os ônibus disponíveis naquela parada. A imagem de letra B é um mapa em braille que fica na entrada ou saída de aeroportos ou shoppings,
que facilitará o deslocamento dele dentro do ambiente. A letra C é um piso tátil, que ajuda na locomoção dos deficientes visuais, sem perigo ou riscos de queda. E a letra D são dois tipos de piso tátil. O primeiro é o piso alerta, que vai sinalizar o alerta de perigo, se tem alguma rampa próxima ou alguma escada. E o segundo é o piso direcional, que vai mostrar que o caminho está livre. Agora vamos contextualizar as possíveis tecnologias assistivas para os deficientes visuais. A tecnologia vem como uma ferramenta interdisciplinar e viabiliza o acesso dos cegos, promovendo independência, autonomia e qualidade de vida. Serão apresentadas aqui algumas dessas tecnologias que causam uma melhor inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. São vários os recursos e as tecnologias disponíveis para a pessoa com deficiência visual e serão divididos nas seguintes áreas: auxílio na vida diária, auxílio para a mobilidade, auxílio pedagógico, auxílio óptico, auxílio eletrônico e auxílio para os recursos de informática. No auxílio na vida do deficiente visual, temos como tecnologia desde relógios táteis, que são adaptados com números ampliados ou até mesmo em braille, ou com avisos sonoros. Também trago como exemplo uma agulha adaptada para que, através do tato, consigam costurar e realizar atividades cotidianas com independência e autonomia. Para a área pedagógica, tenho aqui como exemplo de tecnologia um dispositivo que permite a leitura de livros sem a necessidade de que estejam em braille. Desenvolvido pelo laboratório do MIT, é um tipo de anel que pode ler e repetir em áudio as palavras de qualquer livro. Com uma câmera acoplada na superfície do anel, lê as folhas e narra em voz alta. E também consegue identificar a linha para que a pessoa não se perca. Ele vibra caso ultrapasse a linha ou espaços inválidos, para que volte ao posicionamento anterior. Como também vai vibrar quando o fim da linha está próximo, para que o deficiente coloque o dedo na linha de baixo, permitindo à pessoa com deficiência visual acesso a toda a informação. Continuando a falar sobre as tecnologias existentes, nós temos aqui o auxílio mobilidade, né? Que possibilita um melhor deslocamento dessas pessoas que possuem esse tipo de deficiência. Aqui nós temos detector de obstáculos, no caso, tem bengalas inteligentes que fazem isso, sistemas de GPS, bengalas que são aquelas mais simples, né, que não dão todas as informações, e o cão-guia. Aqui nós temos uma tecnologia desenvolvida na UFRN, né, no Laboratório de Inovação Tecnológica de Saúde, no LAIS, que ele é coordenado pelo professor Ricardo Valentim. E aqui nós temos o que eles chamam de bengala 4.0 ou olho biônico. Essa bengala tem um sistema que permite o reconhecimento e a identificação de objetos na linha da cintura e da cabeça, né? E também detecta desníveis ou então pessoas. E essa informação ela é passada por meio de mensagem de voz. Quando vai se aproximando, né, de determinado obstáculo, ou de alguma pessoa, ou de algum desnível, é encaminhada uma mensagem de voz para a pessoa reconhecer, né? Ou então, também eles detectam a velocidade com que está se aproximando daquele determinado obstáculo. E o importante aqui é que esse tipo de auxílio, né, esse instrumento, essa bengala, ela foi desenvolvida juntamente com esse carinha aí, que ele é um funcionário da UFRN, ele possui, né, a deficiência, e foi desenvolvido em conjunto, ou seja, foi perguntado qual era a dificuldade que ele tinha e qual seria uma melhor forma de auxiliar esse problema, né, de resolvê-lo. E saiu essa bengala 4.0, né? Esse olho biônico, que é muito importante. Ainda nas tecnologias, nós temos aqui o auxílio com recursos informáticos. Aqui nós colocamos teclas em relevo, que são aqueles teclados que possuem suas teclas adaptadas, né, com o braille. O auxílio eletrônico são um sintetizador de fala.
basicamente ler o que está escrito na tela. Agendas faladas também. Impressoras em braille, que fazem a impressão de livros em braille, né? Livros, artigos. O auxílio óptico, nós temos lupas de bolso, que essas lupas elas são facilitam muito a dependência de pessoas com baixa visão, né? E esses óculos especiais é um óculos que foi desenvolvido, por exemplo, aqui no Brasil, foi desenvolvido numa clínica no Distrito Federal e ele é um equipamento que possui uma inteligência artificial moderna, né? Então, é um óculos que possui uma câmera acoplada e ele consegue dar muita independência para o seu usuário, porque ele consegue ler livros, ele consegue ler o que está escrito no celular, ele consegue identificar cédulas, aproximando a cédula da câmera, consegue dizer o valor da cédula, ele consegue identificar pessoas, dependendo do usuário, né? E ele é um ótimo equipamento, porém ele não é acessível pelo seu valor, né? Ele custa em torno de 20 mil reais. Então fica como desafio para engenheiros biométricos desenvolver equipamentos desse nível com um custo menor, né? Com menor custo e que seja mais acessível, que todas as pessoas que necessitam consigam adquirir esse tipo de equipamento. Então é isso, nossa apresentação. Obrigada.